Amém. Pega sua Bíblia de novo, por favor. De novo, abra em Juízes, livro de Juízes. Vamos lá, capítulo 6. Eu quero ler com vocês capítulo 7. Quero ler dos versos 15 ao 25. Depois nós vamos pular para o 8. Quero ler dos versos 10 até 12. Juízes 7, 15 a 25 e depois 8, de 10 a 12. Eu quero falar sobre graça que supera o medo. A palavra de Deus diz o seguinte: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis a vossa trombeta, tocareis a vossa ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão! E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu o rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Azer, de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei de encontro aos midianitas e impedi-lhes a passagem pelas águas do Jordão de Bat-bara. Convocados, pois, todos os homens de Efraim cortaram-lhe a passagem pelo Jordão até Bet-bara, e prenderam os 2 príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeebe mataram no lagar de Zeebe. Perseguiram os midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e Zeebe a Gideão, da além do Jordão. Agora, versos 10 e 12 do capítulo 8. Estavam, pois, Zeba e Salmuna em Carcor, e os seus exércitos com eles, uns 15.000 homens, todos os que restaram do exército de povos do Oriente. E os que caíram foram 120.000 homens, que puxavam da espada. Subiu Gideão pelo caminho dos nômades ao oriente de Noba e Jogbeá, e feriu aquele exército que se achava descuidado. Fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e prendeu os 2 reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e desbaratou todo o exército. Vamos orar. Senhor, fala ao nosso coração, fala conosco hoje. Muda a nossa vida por meio da Tua Palavra, traz-nos a esperança que a Tua Palavra gera, faz maravilhas no meio do Teu povo, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, por favor. Irmão, todo mundo gosta de história de herói, não é mesmo?
História de herói faz muito sucesso. E quem assiste aí Avengers e Companhia Limitada, DC, Marvel, sabe que herói é um negócio que atrai, né? E algum tempo atrás foi feito um filme também, chamava 300, e claro que ele é uma ampliação, uma coisa meio de quadrinhos, mas é baseado numa história real, porque os quadrinhos são baseados numa história real da batalha chamada Batalha de Termópilas, onde 300 homens de Esparta, uma cidade-estado da Grécia, na verdade a história diz que tinha mais uns camaradas lá, tá? Tinha uma galera ali de Tebas, na verdade era um pouco mais de gente, mas né, a lenda diz 300 homens de Esparta que resistiram a um exército de milhares de persas, eu ia chamar iranianos, porque é o Irã, sabe? A região do Irã, de persas, resistiram e ficou na história aquela batalha. Acontece que os espartanos, isso é história mesmo, o povo de Esparta valorizava muito os feitos militares e a capacidade física na luta, então eles treinavam todos os homens da cidade como guerreiros. Para você ter uma ideia, eles não permitiam conforto, por exemplo, as pessoas viviam, especialmente os homens, não dormiam em camas, eles dormiam é algo duro, por quê? Para eles não se acostumarem com facilidades, porque quando eles estivessem na guerra, falaram, isso aqui é igual lá em casa, né? Isso aqui é igual, eu estou acostumado com isso. Então, essa história de heroísmo dos 300 lá, é natural da gente encontrar isso, porque eles eram guerreiros poderosos e preparados. Eles eram preparados para isso, eles tinham motivos para ter coragem. E as pessoas exaltam muito a coragem. Coragem de fato é uma virtude, coragem é uma bênção. Acontece que eu já ouvi muitas vezes, e você também deve ter ouvido assim: Deus procura pessoas corajosas. Quem aqui já ouviu alguma vez essa frase? Porque eu ouvi ela muitas vezes durante a minha vida, na igreja, em pregações, no ensino na escola. Irmãos, Deus está à procura de homens e mulheres corajosos. Puxa vida, né? Quem dera, porque a bem da verdade, nós não somos tão corajosos assim na maioria das vezes na nossa vida. E algumas vezes, irmãos, muitas vezes também, nós ouvimos durante a nossa vida história de homens e mulheres da Bíblia como se eles fossem grandes heróis. Aquelas pregações, seja como Davi, seja como Gideão, seja como esse, como aquele. Então, acaba parecendo que a Bíblia também tem os seus heróis, não é mesmo? Os 300, não de Esparta, mas os 300 de Gideão, uau! Melhor que os de Esparta, sabe por quê? Porque os de Esparta no final perderam a guerra. Eles resistiram, foi uma coisa tremenda. A resistência deles até culminou no enfraquecimento do exército inimigo. Depois veio a perder em outra batalha, mas eles morreram. No entanto, os 300 de Gideão, né, eu li aqui, a gente fica assim, uau, né? Viva os heróis de Gideão. Irmão, muito cuidado ao ensinar ou a dizer uma coisa como essa. Muito cuidado. Deus não está satisfeito com esse tipo de pregação. A palavra de Deus não revela isso para nós, não. Irmãos, Isaías 42:8, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem minha honra às imagens de escultura. Deus não reparte a glória dele. Oh, gente, graças a Deus e Gideão, Israel está salvo. Não, irmão. E eu quero caminhar aqui com você no texto para a gente poder compreender e aprender a ver o que realmente está acontecendo e não nos iludir com a história de super-heróis da Bíblia. A Bíblia não é um livro de heróis.
Sempre que alguém prega o herói ou tenta ser o herói, e talvez você mesmo, ouvindo tantas mensagens assim, tem tentado ser um herói, tem tentado ser, e a verdade que você conhece, você, seu travesseiro, você e Deus, é que não tem tanto heroísmo assim na vida de um crente. Na verdade, nós somos pessoas frágeis. Você pode até bater no peito, mas Deus sabe quem você é de verdade. E a gente, ouvindo tanta história de herói, a gente tem até vergonha de confessar dificuldades. E isso é um problema, porque quando você confessa dificuldades, dificilmente você vai confessar pecados, irmão. Quando você confessa as suas lutas, porque a palavra de Deus nos colocou numa relação em que nós abençoamos uns aos outros através do aconselhamento bíblico, através da palavra de Deus. Então, quando você é vulnerável e você conversa sobre a verdade da sua vida, suas lutas e também seus pecados, você é ajudado ao invés de ser condenado. Que é isso, rapaz? Você não é como Gideão. Você não é como... Olha que é, hein? E até porque você é, e aí eu quero pregar aqui para vocês o que está revelado nesse texto, porque esse texto aqui revela, na verdade, o seguinte, que Deus também usa covardes para realizar a sua obra. Deus usa. Você já leu 1 Coríntios 1, 26 em diante? Lá diz o seguinte: irmãos, reparai, quer dizer, presta atenção, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Se vangloriar na presença de Deus, eu consegui, eu sou crente, eu consigo, eu faço, eu aconteço, isso é desagradável e errado, porque qualquer coisa que eu ou você consigamos fazer, nós fazemos na graça que Deus supre, não de nós mesmos. Se você tem feito alguma coisa, eu espero que tenha, irmão. Nós estamos aqui como crentes, nós vivemos uma vida separada e diferente, mas aquilo em que nós temos vencido pela graça, e é isso que eu quero trazer e provar para você através desse texto. De modo que quando você ouve aqui essa palavra de 1 Coríntios, Deus prestou atenção que Deus não está escolhendo gente boa demais, Ele escolhe gente fraca, Ele escolhe gente que não tem, Ele escolhe gente que falta, né? Falta pedigree para você, irmão? Falta um pedigree aí? Falta para você as qualificações? Você sente que você não tem qualificações, não está preparado, não tem condições de viver a vida cristã, não tem condição de vencer, não tem condição de enfrentar, você acredita que sua sina é ser mesmo um fracasso, você não vê, não, irmão, qualquer um menos eu não posso, eu não consigo. Então, irmão, essa mensagem é para você. Aliás, vê uma história do passado, e aí, aqui, não dorme não, tá? Se tiver alguém dormindo aí no seu banco aí, pode dar uma encostada aí nele aí, ó, e acordar que essa mensagem é para você também, essa mensagem é para você. Veja o que diz Romanos, capítulo 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, como eu disse, que Deus também usa covardes para realizar a sua obra, é para você ter esperança, se você se vê dessa maneira, se vê como uma pessoa desqualificada para a obra de Deus. Mas meus exemplos aqui estão em Gideão, e eu quero ser bem objetivo em declarar para você o que você deve prestar atenção, coisa que muita gente não presta, por isso prega daquela maneira, o grande herói Gideão. Mas eu quero que você preste atenção aqui. Eu vou mostrar provas para você de que Deus usa covardes na sua obra. Mas antes de falar do covarde Gideão, eu quero falar para você o que está aqui no capítulo 6, do verso 1 a 10. Aqui diz assim que a culpa dos problemas de Israel
foi o pecado de Israel, né? Começa aqui dizendo assim: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E aqui vai descrever uma vida dificílima, porque eles eram atacados todo ano, na época das colheitas, vinham os inimigos, roubavam tudo, vida difícil. E a Bíblia diz aqui com toda clareza: não foi o diabo que pegou, foi Deus que entregou. E Deus os entregou por quê? Porque eles fizeram o que era mal diante do Senhor. Tem um versículo em Juízes, irmãos, Juízes é depois de Josué, tá? Nos domingos nós estamos estudando o Êxodo, que é quando o povo está sendo tirado do Egito para ser levado para a terra. Com Josué, o povo entra na terra. Morre Josué, morre todos os líderes da época de Josué, eles olham para um lado, olham para o outro, e não tem ninguém para mandar, e nós vamos mandar, cada um manda do jeito que quiser. Aí, um versículo que resume a história de Juízes é esse aqui, Juízes 21, 25. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. E a culpa do problema, e aí eu quero que você pense na sua vida, por quê? Porque muitos dos problemas que estão na sua vida são culpa sua e minha, dos problemas que estão na minha vida. Por quê? Porque simplesmente nós deixamos o padrão de Deus, deixamos a vontade de Deus e temos uma ideia melhor, porque a gente é melhor que Deus. A gente tem umas ideias, sabe, Deus manda você fazer de um jeito, mas você encontrou um jeito mais legal. Aí você chega e fala para Deus: Deus, eu sei que o Senhor é um sujeito assim, um pouco ultrapassado, eu sei que o Senhor não está assim atualizado, né? O Senhor nem percebe que o Senhor nem rede social o Senhor tem. Eu nunca vi Deus mandar tuitar nada. O Senhor está um pouco ultrapassado. E eu descobri um jeito melhor de viver a vida. É o que o povo pensou. Todo mundo acha que é moderninho. Você acha que esse povo aqui não achou, não? Você falou: gente, nós estamos de boa, nós não temos rei e nem precisamos, cada um faz o que der na telha, todo mundo aqui é do Senhor, todo mundo é de Deus, cada um vai fazer o que pensar. E deu no livro de irmãos, o livro de Juízes, você tem cada absurdo nesse livro, que você te arrepia o cabelo. E tem gente que fala assim: mas isso, olha, Deus permitiu isso. Irmão, o pecado é do homem, tá bom? O pecado entrou no mundo lá no jardim do Éden. O ser humano é responsável por aquilo que faz. Se o Senhor registrou, é para a gente prestar atenção do que a gente é capaz de fazer. Você fala assim: o quê? É possível alguém ter feito isso? Irmão, e pior, é possível. E é possível que você faça. Cuidado. Então o registro aqui, isso aqui é tipo assim, devia ser livro de censura 18 anos. Quem tem menos de 18 não podia ler, mas é mentira, viu, irmão? Porque todo mundo pode ler a Bíblia. Mas aí tem coisa pesada aqui. E o problema deles está declarado aqui. Eles estavam entregues aos inimigos. Como é que está a sua vida? Inimigos se andando para lá e para cá, cheio dos problemas, não consegue, não sai do lugar, patinando, não vai. Por que está errado com a sua vida? Bom, vai investigar, porque pode ser que você esteja negligenciando algum princípio, algum fundamento da palavra de Deus. E aí não tem jeito, a casa, você constrói, a casa cai, porque não tem fundamento, tá bom? Então, para você entender que o que estava acontecendo aqui não é culpa de Deus, é culpa do próprio povo, e pode ser sua culpa também em relação às coisas da sua vida. Mas o que eu quero te mostrar aqui, muito interessante, é a graça de Deus. A graça, Deus visita o covarde. Olha aqui, capítulo 6, a partir do verso 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a israelita. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas? Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel?
eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. E aí tem aquele momento da oferta que eu já comentei com você aqui. Irmão, isso aqui é um corajoso? O herói Gideão? Olha como que ele se... Primeiro ele está malhando o trigo no lagar. Você não malha trigo no lagar, irmão. O lagar é para pisar uva, para fazer vinho. O trigo você malha no terreiro, porque você tem que bater, tem que separar aquela folha de cima para você aproveitar o trigo para depois você moer. Então o vento te ajuda, você separar a palha. Muito difícil malhar trigo no lagar. Mas por que ele está dentro do lagar? Porque os inimigos de Israel não iam imaginar que tinha um sujeito malhando trigo dentro do lagar. Eles atacavam o povo enquanto estava lá. O povo malhando o trigo lá, vão tomar o trigo deles. E ele está lá. Então ele já não é o cara mais corajoso da história. Ele também é alguém que ele responde assim ao Senhor de uma forma: onde está Deus? Nos abandonou? Onde estão as maravilhas, né? Que é aquela distinção que Deus fazia do povo. O Senhor nos desamparou. Aí Deus diz para ele assim: vai na tua força que você vai livrar. Mas quem sou eu? Eu sou a terceira pessoa depois de ninguém. Eu sou de uma família pequena, de uma tribo pequena, e eu sou o menor dessa casa. Como assim? Ele falou: aqui, deixa eu te falar um negócio. Como eu vou com você, então você vai lá e vai desbaratar aquele exército como se fosse um homem só. E aí vem essa questão aqui da oferta e tudo. Irmão, Deus, Ele visita o covarde. E aí eu quero que você entenda o seguinte: quando Deus fala homem valente, é uma ironia. Quando Deus chama você, e Ele fala com você, e Ele chama você de filho, Ele chama você de habitação do Espírito Santo, tudo isso é verdade, irmão. Mas veja que nada daquilo de bom que há na sua vida procede de você, mas antes procede de Deus. E Deus visita o covarde ali e tem boas intenções com um camarada que tem medo. Talvez você tenha vergonha de ter medo. Irmão, medo é algo que assalta muitos de nós. Todos nós em algum momento da vida temos medo. O que você precisa entender é que há um Deus capaz de ver um sujeito medroso e dizer: eu estarei com ele, eu vou fazer uma obra através desse sujeito que ninguém escolheria. Mas Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita aqueles que Ele escolheu, de modo que se Deus está na sua vida, você não precisa ter medo. Mas se você tem medo, o seu medo não afasta Deus, porque Deus entra aqui, Ele escolhe Gideão, e mesmo quando Gideão está dando aqui umas patadas em Deus, irmão, como é que ele teve coragem de falar uns trem desse para Deus? Mesmo quando ele está resistente, mesmo quando ele está, Deus está dizendo: Gideão, porque eu estarei com você, você vai fazer. Gideão falou: mas eu não dou conta. Falou: mas quem é que está falando que você tem que dar conta? Onde é que eu falei aqui que você é que vai fazer? Eu é que vou fazer, e eu escolhi você. Então, a ideia de que você tem que ser corajoso, seja corajoso, você não pode ser covarde. Irmão, todos nós somos covardes em alguma medida. A questão é que Deus está conosco no dia que você está batendo no peito, no dia que você está escondendo debaixo da mesa. O Senhor Deus continua agindo, e Ele vai fazer a sua obra usando você, porque Ele tem amado você, Ele tem escolhido você. Você não tem ouvido a palavra de Deus de uma forma aleatória, você tem ouvido a palavra de Deus e compreendido a palavra de Deus, porque Ele tem uma história na sua vida, Ele está agindo em você, Ele conhece o seu nome, Ele conhece as suas fraquezas. Então, ao invés de ficar: eu sou fraco, igual galinha da Angola, né? Estou fraco. Essa história, irmão, para com isso. Você pode até dizer que não tem problema. A questão não é o quanto você é fraco, a questão é quanto Deus é forte. A
questão é quanto Deus está determinado. As pessoas dizem assim: você precisa determinar, você precisa ser determinado. Irmão, no momento de aflição, às vezes a gente não dá conta de nada. E o Senhor entra e Ele diz: eu estou aqui, eu estou aqui. Quando Paulo está preso lá e não tem expectativa, o Senhor senta ao lado dele e diz: coragem. Mas da onde que eu vou tirar coragem? Eu estou aqui, coragem. Está dando tudo certo. Não está dando tudo errado, Senhor. Está dando tudo certo. Já comprei as passagens, o Império Romano vai pagar. Nós vamos para Roma pregar o Evangelho. O Senhor é quem visita o covarde. E Ele ainda, irmãos, tolera fraquezas do covarde. Olha o verso 24 ao 33, né? Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe queimou e lhe chamou: o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos israelitas. Olha o verso 25. Naquela mesma noite, veja, de manhã, né, o Senhor apareceu lá, de manhã, de tarde, apareceu lá para ele, e à noite falou assim: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, um outro deus. Vai lá, derruba aquela imagem lá. Eu vou agir no meio do meu povo agora, eu vou libertar, mas derruba aquele poste ídolo lá, que é do teu pai. Corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, encaminhado de pedra, e toma o segundo boi e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. O que Deus falou então? Vai lá, pega aquele poste ídolo, era de madeira, derruba aquele negócio, vai lá, constrói um altar para mim, pega aquela madeira do poste ídolo, põe fogo você vai pegar o boi, o segundo boi lá, que vocês usam aí na fazenda, você vai fazer um holocausto para mim, e a madeira eu quero que seja um poste ídolo, eu quero ver aqui poste ídolo pegando fogo, eu sei que vai botar fogo, o Gideão. Verso 27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se depois de madrugada os homens, sabe o que aconteceu aqui, né? Levantou o pessoal lá: quem fez isso? Cadê o poste ídolo? Tem um altar aqui. Quem fez isso? Foi o Gideão. Aí eles chegam lá para o pai dele: traz esse moleque aqui para fora que nós vamos matar ele. Como é que ele cortou o poste ídolo lá? O pai dele falou: não, traz aqui para fora não, chama o Baal para matar o meu filho aqui. Se alguém entrar aqui em casa vai morrer, ninguém vai pegar meu filho não. Agora, Baal que peleja dele, não é Deus? Então ele que dê conta, ele que mate Aí o pessoal começou a chamar ele de Jerubaal, que é: Baal contenda contra você. Então olha o verso 36 a 40, irmão. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu te porei uma porção de lã na eira. Conhece essa história, né? Não precisa ler, né? Ele bota ele fala: se o Senhor vai livrar, então, se o Senhor não fica com raiva de mim não, não estou precisando que o Senhor me mostre uma coisa assim mais claramente, mais clara. Então é o seguinte, eu vou botar um novelo de lã aqui. Então eu quero que o Senhor, nessa noite, né, venha aí o orvalho, eu quero que tudo esteja seco e o novelo de lã esteja molhado. Tá, Senhor? Só para eu ter certeza. O que Deus faz? Deus podia falar assim: que eu não tenho que provar nada para você não. Rapaz, como que você tem a audácia de falar um negócio desse comigo? Não, Deus molha o novelinho dele. O que o Gideão faz? Senhor, aqui ó, só para conferir, só para tirar a prova, para não dizer que foi por acaso, para ter certeza que foi o Senhor. Então nessa noite agora, o Senhor faz diferente. O Senhor molha a terra e deixa o novelinho seco. Não, tem muita gente que diz que aprendeu aqui a fazer prova com o Senhor. Deixa eu te falar um negócio, não faz isso não. Não faça isso não. Muito cuidado. Fazer prova de Deus, colocar Deus à prova, você precisa disso? Tenha temor de Deus. Ainda que Deus suporte muitas das nossas besteiras, como foi uma besteira, por que Gideão tinha que fazer provas de Deus aqui?
Mas Deus está suportando. Não tome a paciência de Deus, a misericórdia de Deus como uma regra. Agora tudo vai ser assim. Senhor, então é o seguinte, não sei se eu vou comprar o carro, se eu não vou comprar o carro. Então, se for para eu comprar o carro, eu quero acordar com uma buzina, alguém buzinando na porta da minha casa. Para com isso, irmãos. Isso aí é coisa de supersticioso. Você não confia em Deus, não? Você precisa dessas coisas? Você está igual aquele que procura a cartomante para julgar a carta, o búzio, dependendo se caiu para cima ou para baixo, você compra o carro, não compra, vai. Para com isso. Mas Deus tem paciência com o sujeito. Irmão, não vai dar nem tempo de eu pregar o capítulo 8, mostrar para você quem é o Gideão. Um sujeito que precisa muito da graça de Deus. Agora, por outro lado, eu quero dizer para você que ainda que você tenha feito esse tipo de coisa, ou que você tenha alguns temores aí com relação à palavra de Deus, e você de vez em quando fica aí um pouco assim, Deus tem suportado com paciência a sua falta de fé, e Ele tem sido misericordioso. E se Ele tem até se manifestado na sua vida com bondade, até respondendo umas orações que meio complicada, não tome isso como regra na sua vida, porque isso aqui não é instrução para a gente passar a fazer esse tipo de coisa. Depois de fazer isso aqui, mais adiante ele vai piorar a situação, ele vai fazer uma escola sacerdotal, e a Bíblia diz que ele fez prostituir o povo, porque o povo lá no capítulo 8, depois você lê, eu não vou pregar hoje, não dá tempo. Ele foi lá e ele fez uma escola sacerdotal, que é uma imitação da roupa do sacerdote, e ele colocou ali tinha o urim, o tuminho, que ninguém explica direito o que é, e através daquilo eles lançavam sortes para saber o que eles deviam fazer. Então o povo de Israel, ao invés de se voltar para a palavra de Deus, se voltou para a sorte. Você acredita que tem pessoas que fazem da Bíblia coisa assim de sorte, igual quem joga búzio, né? Senhor, se for para isso, então me mostra na tua palavra. Ele abre assim com o dedo. Absalão a Cile dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel teu servo. Como será que Deus está me respondendo isso? Absalão era um cara mau, não era? Então acho que é não. Para, irmão, pelo amor de Deus, você não aprendeu isso aqui nessa igreja ainda, tá? Então eu estou dizendo isso porque isso é sério, porque tem gente que faz isso mesmo, tá, irmão? Eu estou falando aqui meio brincando, mas tem gente que faz isso mesmo. Com todo amor, irmão, eu estou dizendo para você, você não precisa fazer esse tipo de coisa. Se você crê que Deus está na sua vida, você tem poder, inclusive, de decidir. Tem princípios da palavra de Deus, você não precisa perguntar a Deus, não. E você tem o seu campo de decisão, onde você pode decidir. Mas é uma coisa tão séria, eu não sei com quem que eu vou casar, é uma coisa tão séria, né, pastor? Segunda decisão mais importante da vida, né? Primeiro é entregar a vida para Jesus, segundo com quem eu vou casar. Mas você pode escolher. Mas eu quero que Deus me mostre. Irmão, não é assim não. Você pode escolher, Deus deu a você. Agora, tem princípios, eu não vou pregar sobre isso aqui, mas tem princípios da palavra de Deus que diz que fulano ou ciclano não. Agora, depois que passou isso, você pode escolher. Você só sabe o seguinte: depois que você casar, você fica casado. E você enfrenta a vida, e vocês aprendam a amar um ao outro, e a conviver um ao outro, e aí vai, tá bom? Então, ele tolera as fraquezas do covarde. Agora, especial, a gente vê aqui, versos 34 e 35, também capítulo 7, 1 a 8, o Espírito de Deus impulsiona o covarde a fazer coisas extraordinárias. Porque o que ele faz aqui, e a gente já viu parte desse texto, o que ele faz aqui é pura loucura, irmãos. Pode falar assim: nossa, foi uma grande estratégia, foi uma grande sacada, foi um grande isso, foi aquilo. Irmão, humanamente loucura. Quem é que vai com 300 homens enfrentar um exército de milhares? No fim das contas, você viu aqui, caíram 120 mil, depois caíram os outros 15 mil, 135 mil inimigos. Você vai com 300 e vai ganhar deles no susto, porque começou com o susto, né? Deu neles um sustão, depois chamou o rei de Israel e desbaratou. Irmãos, acontece o seguinte: o Espírito de Deus impulsiona você, guia você. Por isso a Bíblia diz: enchei-vos do Espírito Santo. Por isso nós precisamos ter intimidade com Deus. Deus não vai deixar você às cegas. Deus vai usar você.
e naquilo que Ele tem chamado você para fazer. Escuta, Ele chamou você para quê? Ele chamou você para ser bênção onde você está, dentro da sua profissão, dentro do lugar onde você está agora, no estudo que você está fazendo, dentro da sua família, dentro com as pessoas com quem você se relaciona, dentro das oportunidades que chegam para você. Ali é seu ministério, ali é seu campo de batalha, ali é o seu campo de ministério, seu campo missionário. Ali Deus quer usar você. Deus não usa só quem fala no microfone na igreja, não. Deus usa você lá onde você está, no poder dele. E se você crê no poder do Espírito Santo, irmão, com certeza você crê, porque se você é um crente, você foi convertido pelo Espírito Santo. Você precisa crer que Ele vai te guiar. Agora é preciso você ter essa disposição. E veja que Deus é capaz de gerar essa disposição até num covarde. Ele gera essa disposição no covarde, Gideão. Ele gera essa disposição em você, que não apostaria 1 centavo em você mesmo, não apostaria uma fichinha em você, mas o Senhor apostou. Ele não apenas apostou, Ele capacita você a fazer aquilo que Ele te chamou. Então o que Gideão faz aqui não procede da sua grande coragem, procede do Espírito de Deus na vida dele. Olha aqui, 6, 34 e 35. O que diz aqui? Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a rebate, e os abzreitas se ajuntaram após ele. Esse negócio aqui. O Espírito de Deus levantou aquele homem covarde, e de repente ele tinha muita coragem. Ele tocou a trombeta, como os judeus sabiam que aquilo era toque de guerra, e quando alguém tocava aquilo, sabia que alguém está sendo atacado. E eles se juntavam, o povo de Israel levantava e disse: alguém está sendo atacado, tem alguém atacando. E eles iam, e a família dele, aquele povo ali perto, primeiro se juntou a ele, e aí vai. Mas por quê? O Espírito de Deus fez isso, porque o que aquele povo estava acostumado a fazer também era cavar buraco e esconder dentro. Depois você estuda para você ver. Agora, enquanto ele mobiliza, irmãos, você conhece alguém? Talvez você vai dizer aí o seu nome, o próprio nome, né? Gente com altos e baixos, porque enquanto Deus mobiliza Gideão, e Ele mobiliza o covarde, e Ele mobiliza você, Ele continua tratando com a incredulidade do covarde. Olha o 7, 9 aí, 7, 9 e 10. Sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse, falou com Gideão: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. A essa altura ele já estava com os 300, já tinha dispersado os outros, estava ele e os 300. E olha o que Deus fala no verso 10: se ainda temes atacar, se ainda temes. Deus sabia que ele tinha medo, é por isso que Deus deu para ele mais essa evidência, porque sabia que ele precisava disso. Irmão, Deus sabe o que você está precisando. Quantas vezes Deus apareceu na sua vida quando você já tinha desistido e falou: deixa eu te dar mais uma prova do meu amor, deixa eu te dar mais uma prova de que eu estou na sua vida, deixa eu te mostrar um pouco mais do meu poder, deixa eu mostrar um pouco mais do que eu quero fazer através de você, seu covarde. Você é covarde, mas eu te amo, e eu vou fazer de você um vencedor. Então, se ainda temes atacar, desce tu com o moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem. Depois, fortalecidas as tuas mãos, descerás contra o arraial. Aí ele desce, lá, o arraial é o arraial do inimigo. Ele se disfarçou, ele com o moço ficou lá, está lá de bobeira, lá no meio daquele monte de soldados inimigos, e ele escuta, um falou: rapaz, tive um sonho essa noite e tal, esse sonho, isso aí é Gideão, que Deus já entregou todo mundo aqui na mão desse camarada, nós vamos morrer na mão dele, você pode saber, é isso aí que vai acontecer. Gideão escuta aqueles homens, que eles vão estar assim, ó. Que era Gideão, pelo amor de Deus, o Senhor já estava colocando temor no meio daquele exército, contra um sujeito que tinha medo até da sombra. Irmão, a palavra de Deus está trazendo para você hoje esperança para as suas fraquezas, para aquele momento que você tranca a porta da sua casa, que você tem vontade de entrar debaixo da cama, que você está com medo da vida, está com medo de tudo, e Deus está dizendo:
eu sou contigo, até os seus inimigos já estão com medo de você, porque eu sou contigo. Então ele estimula, sabe, você, quantas vezes você teve altos e baixos, tem dia que você está assim, eu, Jesus e mais nada, estou aqui, nada vai entrar, e tem dia que você está, até some da igreja, Deus não jogou você fora, né? E nem vai jogar. E Ele continua estimulando a sua fé. E hoje você está ouvindo essa mensagem para ser um estímulo para a sua fé mais uma vez, para que você creia que Deus não desistiu de você e que Ele vai completar a obra que Ele começou na sua vida. E a última coisa que eu quero dizer aqui, observando esse texto aqui, é que Deus não precisa nem dos homens certos e nem das armas certas para vencer os inimigos. Por quê? Porque covardes guiados pelo Espírito de Deus, que aí quando guiado pelo Espírito de Deus é transformado, né? Covardes guiados pelo Espírito de Deus podem vencer os inimigos com cântaros e trombetas. Irmão, um vaso de barro e uma trombeta contra um exército de milhares armados. A Deus fala assim, para mim está ótimo, porque na verdade eu não preciso nada disso, porque se eu quisesse eu mesmo desbaratava o exército lá sem nada, mas eu quero mostrar o meu poder através da sua vida, filho. Eu quero me manifestar na sua vida e através da sua vida, eu quero usar você. O que nós fazemos quando Deus diz isso para nós, irmãos? O que nós temos que dizer para o Senhor é, Senhor, eis-me aqui. É para carregar um. Irmão, Deus, o Evangelho é loucura. Pregar o Evangelho é loucura. As pessoas não querem ouvir isso, não. Ninguém no mundo quer ouvir, a não ser as ovelhas, porque as ovelhas de Jesus, quando elas ouvem a mensagem, elas ouvem e atendem. O Senhor está buscando as suas ovelhas. O Senhor está buscando as suas ovelhas através do seu povo. Um povo que é gente resgatada, é gente que não tem méritos próprios, mas que pode ser usado por Deus. Então acredite que Deus quer usar você, mesmo que você não tenha as armas certas, o preparo certo, mesmo que você ache tudo de errado a seu respeito. Uma coisa que você tem que dar a mão à palmatória: Deus chamou você com santa vocação, você entendeu o Evangelho e você entregou sua vida a Jesus. Da agora para frente, meu filho, siga o Senhor Jesus até onde Ele for e faça aquilo que Ele chamou você para fazer. A palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. A chave desse texto todo é o seguinte: já que eu estou contigo. E a palavra-chave desse texto aqui é a mesma que nós estamos pregando em Êxodo. Moisés estava lá tremendo também. Deus fala para ele: mas como eu estou contigo, você vai lá e vai libertar o povo. Irmão, o ponto central é esse: se Deus está na sua vida, se você está servindo a Deus com fidelidade, basta. O Senhor vai levar você onde você precisa chegar. Tem coragem. Ah, mas eu não sou corajoso. Não interessa, a coragem provém de Deus. Confie nele. Pode desconfiar de você, até eu te aconselho a desconfiar de você, porque quem confia muito em si mesmo acaba fazendo besteira. Confie em Deus. Confie em Deus, irmão. Irmão, Deus pode usar pequenas palavras, pouca coisa. Essa semana eu fiquei assim tocado por uma palavra que eu li a respeito de um irmão aí do passado, Spurgeon, um pregador do Evangelho. E em tempos que não tinha nem microfone, essas coisas, né? Ele era um pregador muito temente a Deus, e ele foi convidado a pregar em um lugar que era tipo um parque de exposições, assim, era imagine aí como se fosse um mercado central, um lugar assim, com expositores, alguma coisa assim. Imagina isso aí, só para facilitar seu entendimento. Ele foi lá uma semana antes do dia que ele ia pregar, e aí disseram para ele assim: Pastor Spurgeon, o senhor podia falar alguma coisa aí para a gente ver como é que está a acústica? Ele foi lá no lugar onde ele ia pregar, e o que ele falou? A boca fala do que o coração está cheio, né? E ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Falou isso por causa da acústica. Mas tinha um homem lá no telhado
trabalhando no telhado, que não sabia que Spurgeon estava lá, que não sabia de nada do que estava acontecendo, e que ouviu essa palavra, e ele não conseguiu se conter, ele não conseguiu ficar lá, ele desceu procurando alguém, dizendo: eu tenho que entregar minha vida para Deus, porque eu escutei Deus falar comigo. Alguém falou: o Spurgeon está ali, o pastor Spurgeon, ele fala com ele. Ele chegou para o pastor: eu preciso entregar minha vida a Deus, porque eu ouvi Deus, eu acabei de ouvir, eu tenho certeza, ele falou comigo, falou direto comigo. E ele falou assim: o que foi que Deus te falou, meu filho? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que acontece, irmão? Porque Deus usa. A unção não é de Spurgeon, a unção é do Espírito Santo. O Senhor usa você. Você pode ser um fracassado, pode ser o que for, mas o Senhor quer usar pessoas cheias do Espírito Santo. Ele enche pessoas covardes, fracas, fracassadas do seu Espírito para realizar grandes obras. É por isso que eu tenho esperança na nossa igreja, eu tenho esperança na nossa vida, eu tenho esperança em cada um de vocês, eu tenho esperança em mim, não por minha causa, não por sua causa, não por causa da nossa igreja, mas por causa do Espírito Santo de Deus, que usa pessoas improváveis, pessoas fracassadas, pessoas fracas, pessoas limitadas, porque Ele pega as coisas que não são e Ele faz elas serem. Ele pega as coisas loucas do mundo para confundir aquelas que são sábias. O Senhor Deus pode nos usar, irmãos. O Senhor Deus pode nos usar, e Ele pode nos usar nesse tempo chamado hoje, no meio de uma geração que odeia a Deus. Os inimigos podem cercar de todos os lados, eles podem usar tudo contra nós, mas eles não podem vencer o anjo do Senhor, eles não podem vencer o Deus que está conosco. Nós até podemos cair, mas o Senhor vencerá essa guerra. E Ele escreveu o livro da vida, e Ele escreveu o nosso nome lá, e depois Ele escreveu assim: vencedor, por causa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por causa de Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então, quando a gente olha para pessoas da Bíblia, nós temos que ver os grandes fracassados, os fracos, os perdidos, os nada, os tudo quanto há de que não presta, transformados pelo poder de Deus, cheios do Espírito Santo. E é isso que eu quero ver na sua vida e na minha vida. Eu quero que o Senhor nos encha do Espírito, e Ele faça que pequenas palavras, até que nós dissermos, alcancem as pessoas e transformem a vida delas, como Ele tem transformado a nossa vida, nos tirado da covardia, da letargia, do medo, e nos levado à esperança, porque é isso que a palavra de Deus faz com a gente todo o tempo. Ela nos dá esperança. Jesus disse: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Qual é o contrário disso? Com Ele nós podemos fazer. Você está com medo? Você acha que você não dá conta? Então você já passou no teste. Porque se você acha que você é um bom, você não serve para o exército de Deus, para voltar. Mas se você acha que você não tem como, que você não merece, irmão, a glória de Deus é usar os desprezíveis e os incapazes. E Ele quer nos usar. Eu creio nisso. Você crê? Vamos orar? Vamos ficar de pé e orar? Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor não escolheu os bons, o Senhor não escolheu os bonitos, o Senhor não escolheu os capazes, o Senhor não escolheu os corajosos, o Senhor não escolheu os perfeitos. Pelo contrário, o Senhor veio por causa dos nossos pecados, mas também o Senhor não veio simplesmente para apagar nossos pecados, nos dar um salvo-conduto para o céu. Não, o Senhor veio para transformar a nossa vida, para que a nossa vida valha a pena, para que o pecado não tenha domínio sobre nós, para que nós não sejamos destruídos por ele. O Senhor veio para que nós possamos ter vida, e vida com abundância, vida suficiente para nós, alegria, e também alegria para compartilhar a vida eterna com aqueles que não te conhecem. Eu creio que o Senhor pode usar, Deus, uma igreja pequena como a nossa, uma igreja aparentemente insignificante, Deus, mas poderosa diante dos olhos do Senhor, porque o Senhor está com os pequenos, o Senhor está com o teu povo. O Senhor pode fazer todas as coisas, Deus, e não importa o tamanho do desafio, importa a grandeza do Deus que propôs o desafio e que diz: porque eu estou com vocês, vocês vão fazer.
Deus, eu creio na missão que o Senhor nos deu, e essa missão vai até os confins da terra. Ela é Jerusalém, é Judeia, Samaria e até os confins da terra. Senhor Deus, obrigado, porque nós não temos recursos para fazer isso. Isso é muito bom, porque tudo o que fizermos terá sido no poder do Senhor, ó Deus, e para a glória do Senhor. Nós nunca vamos pedir um pedacinho dessa glória para nós, Senhor Deus, porque nós somos incapazes inclusive de manter a nossa vida na Tua presença. Dependemos do Teu Espírito Santo todos os dias. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor fortaleça o coração daqueles que estão nessa noite reconhecendo as suas fraquezas, mas ao mesmo tempo estão reconhecendo a grandeza e o poder do Senhor. Eu peço que nós sejamos restaurados pelo Teu poder, ó Deus, animados no Espírito Santo do Senhor e enviados pelo Espírito de Deus para realizarmos a Tua obra. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor por não ter me desprezado, mesmo eu sendo desprezível. Eu te agradeço por ter amado cada um dos irmãos, mesmo que nós não sejamos merecedores de amor. Mas quem vai explicar o Senhor e quem vai explicar o amor do Senhor? Deus, nós somos gratos. Nós nos prostramos diante do Senhor, e eu peço a Tua bênção para a Tua igreja, que o Senhor assim, Deus, nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito do Senhor seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, irmão, te enche do Espírito Santo, que você possa, no poder de Deus, não o seu, que não tem, né, irmão? Mas no poder de Deus, fazer coisas maravilhosas. Amém? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.